Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do programa do Causa. Hoje vamos conversar com Denis Martinelli, da Telium Networks, um profissional aí com muita bagagem na área de telecom, de cibersegurança, que tem aí uma visão muito global de todo esse mercado que envolve a tecnologia, um grande parceiro, um grande amigo, e é uma honra receber você aqui, Denis. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Denis, então, eu que agradeço aqui você estar aqui no nosso escritório. Cara, me conta um pouquinho, para mim não, porque eu já conheço, mas conta para o nosso espectador um pouquinho da tua história. Vamos lá, um prazer enorme estar aqui. Dr. Causa já é de casa, né? A gente já tem aí uns bons anos de história. Bom, eu sou Denis Martinelli, eu sou diretor comercial da Telium Networks, sou um dos sócios também. Eu tenho um pouquinho mais de 30 anos aí de área comercial, vendas, né, cara? Eu sou vendedor, esse é o resumo, né? O que você é? Sou vendedor. O resto é consequência. E, cara, e sempre aí, no ano 2000, ano 2000 mais ou menos, eu entrei no mercado de TI, telecom, e não saí mais, né? Entrei nesse mercado e então eu peguei ali quando abriu a banda B, né, que veio a BCP. Eu fui funcionário da BCP, que era ali na Rua Flórida ainda, lá atrás, depois virou Claro, depois veio tudo. Então sempre foi uma área que me encantou muito. Cara, a tecnologia, a evolução toda que teve, os primeiros celulares, né, que a galera chamava de tijolão, Motorola, Nokia. Eu tive um Qualcomm, foi meu primeiro celular. Então, assim, tem essa evolução toda e é muito legal, porque parece que a gente está falando de muito tempo, mas, cara, anos 2000 para cá são 26 anos só pro tamanho da evolução que teve, né? Talvez é o maior salto da história e talvez os maiores saltos estão por vir ainda, porque conforme a computação quântica evolui, tudo evolui de maneira muito rápida, né? Pode parecer algo simples, mas os saltos são bem grandes. São quânticos, efetivamente. São quânticos. Eu lembro de 2006, meu primeiro smartphone era um Nokia E63 com teclado físico, né? Um negócio desse tamanho, prateado. A bateria durava 4 horas. E assim, né, de lá para cá muita coisa mudou. Você assistiu toda essa mudança, né, em termos de expansão de mercado, de dependência das pessoas da tecnologia, acho que esse é um dos grandes pontos. E como é que a segurança impacta nisso, né? Porque antigamente a gente tinha o documento na gaveta, tinha a casa da gente trancada, as fotos do filho no álbum dentro do armário da sala. Isso tudo mudou. Como é que você vê essa mudança aí, essa expansão, essa dependência, a questão de segurança? Então, abriram-se muitas portas, né? E quando você deixa muitas portas abertas, acontece de tudo. A internet em si, ela vai além da telefonia móvel, né? Então a internet ela virou um serviço essencial. Hoje no mundo tem alguns países ali que talvez ainda não, mas por conta dos regimes deles, né? Mas enfim, hoje tudo é internet, tudo se resume à internet. Você não é que você acorda e se conecta, você dorme conectado, né? Porque quando você acorda você só vai checar aquilo que você não viu durante aquelas 6 ou 8 horas, né? Então você não existe mais um mundo sem conexão, né? Dificilmente você tem pessoas analógicas, vamos dizer assim. Cara, e com isso também tem a área criminal, como em todas as áreas, né? Infelizmente... Não foram só as pessoas do bem que migraram. Não foram só as pessoas do bem. Porém, as pessoas do mal, elas têm uma escalabilidade, ainda mais com a vinda de IA, porque antes o hacker antes era analógico, vamos dizer assim, né? O hacker ele tinha que hackear ali, né? Agora não, agora ele consegue criar robozinhos que fazem isso para ele, né? Ele vai lá e deixa o robozinho só alerta ele, fala, opa, consegui aqui. Aí ele vai lá e tal, mas... acho que a nossa geração ainda tem aquela visão romântica do hacker, do menino no quarto comendo Pringles, tomando Coca-Cola e invadindo o sistema. Só que isso já não existe, isso já está demodê há muito tempo. Não, existem empresas, indústrias gigantescas fazendo isso. E muitas vezes financiadas por governos ainda. Sim. Né? É muito sério isso. E que investem muitas vezes também em
coisas lícitas e esse dinheiro vai escalonando, né? Eu vejo situações aí com uso de neurociência, com uso de psicologia, até para criar os protocolos ali né, de convencimento, de golpe. Mas assim, e no mercado hoje, qual que você acha que é a tendência, tanto de expansão quanto de segurança? Como é que você vê isso hoje no nosso mercado brasileiro e mundial? Hoje, ainda mais, bom, aí depois de toda essa questão da IA e da segurança, da internet, da segurança, veio a IA acelerando muita coisa. A IA com um processo evolutivo bem significativo, porém, eu não gosto de dizer roubando, mas substituindo muitas funções, e não pessoas. Estou escrevendo um livro sobre isso, depois a gente fala. Então ela vem substituindo muitas funções. Aquelas pessoas que pararam no tempo, que se recusam a aprender novas funções e não acompanham a evolução do que está acontecendo, infelizmente elas vão ter dificuldades, porque cara, eu vi agora, eu mandei para você recentemente a questão do mercado financeiro com a IA. Cara, você não precisa mais ter, né, um andar inteiro de analistas. Uma IA substitui um andar inteiro daqui da Faria Lima, onde é seu novo escritório. Aliás, parabéns pelo novo escritório. Muito obrigado. Então você pega uma IA, uma simples IA, substitui um andar inteiro de analistas financeiros, com uma precisão muito maior, né? Porque a IA não vai errar na conta, a não ser que no código tenha algo errado, mas ela não vai errar na conta. Então, e como que você lida com isso, né? Então, é aquele processo, a evolução é importante, ela é legal, mas e as pessoas nisso, né? Como que elas se comportam em relação a isso? E me traz uma preocupação também isso, quando a gente fala IA, muito pouca empresa hoje usa uma IA proprietária. Normalmente se usa produto de prateleira, e assim, você pega uma questão essa do mercado financeiro. A partir do momento que eu vou imputar numa IA de prateleira, ainda que seja a versão premium paga, dados financeiros da minha empresa ou de uma coletividade, eu estou compartilhando esses dados com uma empresa estrangeira. Sim. Vai usar isso indiscutivelmente. Que vai compartilhar isso com outras empresas. E com governos. Com governos. E vai parametrizar. Então, assim, como é que fica a governança nisso tudo? Eu acho que, infelizmente, o pessoal vê a governança e a segurança depois. Eu acho que primeiro vem a questão do experimentar, que legal, vou economizar dinheiro, vou ganhar mais dinheiro. Eu acho que essas questões vêm antes, vêm primeiro, infelizmente. Depois que o pessoal pensa, putz, mas lembra a história que a gente falou agora da portinha aberta? Putz, eu deixei mais uma porta aberta. E agora, como é que eu faço para ir lá resolver isso? Aí se gasta muito dinheiro para se resolver isso, a gente sabe. Isso quando o impacto não for letal, né? Quando não for letal, quando não for... E me conta um pouco, a Telium, né, uma empresa de tecnologia, aí, um dos ícones nacionais de tecnologia, como é que você lida lá, por exemplo, com Shadow AI? Esse é um desafio bom, hein? É um desafio bom. É assim, é sempre... Nós somos uma empresa de telecom, né? Nascemos em telecom. Hoje, eu estava conversando ontem com algumas pessoas. Ainda hoje, 90% do que a gente vende é telecom. Telecom ainda é muito vendável, né? As pessoas ainda precisam, de novo, né? Virou um serviço essencial. Então, e nós somos especializados em atender empresas, né? Então as empresas precisam cada vez mais de uma navegabilidade boa, fluida e segura, né? E é o que a gente vende uma conectividade segura. Então começa daí, né? E aí a famosa santo de casa não faz milagre, não, faz milagre, tem que fazer. Então a gente tem que cuidar de tudo isso em casa também. Então, cara, nós temos hoje aí 300 funcionários. Claro que a grande parte que a gente tem é time de rua, time de campo, que não tem o uso de nada dentro da empresa. Então, as pessoas que usam dentro da empresa, que usam IA ou usam qualquer tipo de solução, estão dentro da empresa. Isso a gente consegue lá dentro, no nosso ambiente, que é um ambiente controlado, onde a gente fornece tudo pra gente, né, cara? Então, todas as saídas são nossas, todas as entradas são nossas. Isso a gente consegue controlar e ajudar a educar e ajudar a usar. Mas quando isso vai pra fora, já
já complica porque, né, nem todo mundo consegue controlar o ambiente da maneira que quer. Nem todo mundo é o seu próprio provedor, né? Essa é a nossa vantagem, nós somos o nosso próprio provedor, então pra gente é fácil resolver. Agora, para fora, já é bem complicado. E você lida no dia a dia com grandes empresas aí do cenário nacional, com órgãos governamentais, etc. Como é que você vê a segurança no nível de diretoria? Como é que esses caras estão encarando hoje a segurança? É boa essa pergunta, que você sabe que eu tenho uma preocupação. Exato, a gente conversa muito sobre isso. A gente tem... Cara, ontem eu tive uma ideia, não sei se eu devo contar ideias, porque depois as pessoas usam as ideias, mas enfim. Não dá receita, conta a ideia. Não dá receita, cara. Você pega o RH. O RH de qualquer empresa, o que o RH faz? O RH cuida das pessoas. E como que o RH cuida das pessoas? Ele separa as pessoas por nichos. Então você tem a área de, sei lá, auxiliares, atendentes, analistas, é uma camada do RH, é uma caixinha. Você tem a área de liderança, e você tem lá gerentes, diretores. O RH separa tudo por caixinhas, por quê? Porque ele cuida das populações conforme os seus cargos. E ainda tem júnior, pleno, sênior e tal. E na hora que vai... na hora que isso cai em segurança, o cara joga todo mundo no mesmo balde e quer dar o mesmo remédio para todo mundo. Aí, cara, é meio maluquice isso. Se você já tem lá no RH todas as caixinhas separadas, porque então você já tem como aplicar o remédio certo para cada um, a educação para cada um, aí você vai lá e joga tudo numa caixinha e quer tratar todo mundo igual. Fala, cara, não faz sentido, né? Você já tem isso separado, por que você já não aproveita que você tem isso separado? E por que eu falo isso? Porque hoje a gente tem a questão da organização criminosa, aí as grandes, que eu não vou citar nomes, entrando no mundo de cyber, entrando no mundo de... o que a gente chama de quarta extorsão, né? E aí a coisa é pesada. Aí a coisa é diferente, porque os modos desses caras são diferentes. Esses caras, eles vão numa questão psíquica ali forte. O cara vai te mandar foto do seu filho, o cara vai te mandar foto da sua esposa, o cara vai te mandar... Ele vai procurar ali até alguém que te afete de verdade para você ceder o que ele quer. E no fim, o que ele quer? A sua credencial, a sua senha. Ele quer entrar lá, pegar o dinheiro da sua empresa, pegar a movimentação da sua empresa e sequestrar aquele dinheiro, ou seja, no fim é dinheiro. Sempre, né? E onde está o dinheiro? O dinheiro não está na credencial do analista. A credencial do analista ele vai usar talvez para ir tentando espalhar, mas ele quer a credencial que tem o poder. E aí vem como que as empresas cuidam dessa credencial poderosa, dessa credencial, é aí que está a grande questão. Eu acho que é aí onde está as oportunidades, tanto para o bem quanto para o mal, mas eu acho que é onde está as grandes falhas das empresas, que são esse cuidado das credenciais poderosas, vamos dizer assim. Eu às vezes eu brinco, eu falo que o problema é a nomenclatura que os caras usaram de chamar de credencial privilegiada, né, de acesso privilegiado. Você ter acesso a tudo não é um privilégio, é um risco e uma responsabilidade. Se chamasse, né, credencial de risco, muita gente não ia querer ter. Né, mas se criou essa ideia, e você, né, o que você está falando também de cultura, isso me lembra muito a minha experiência no Corinthians, porque lá a gente define muito claro a comunicação para cada nicho, porque é um ecossistema muito grande. Eu tenho times muito grandes, desde pessoal de portaria, de faxina, até gente de diretoria. São grupos muito grandes e assim, os treinamentos são individualizados com os problemas do dia a dia daqueles caras e assim, a linguagem deles. E de preferência presencial, que é para olhar olho no olho e começar a trazer histórias do dia a dia de coisas que têm acontecido. Você faz um treinamento online, é bonito, mas, cara, não resolve. Né? Eu acho que tem esse lado que você está trazendo da comunicação. E aí, pegando esse exemplo, alguém resolve terceirizar a portaria. Cara, todo esse trabalho que você fez foi pro lixo. A menos que você dê treinamento para esse grupo que está vindo. Isso, mas aí você vai ter que... Quem que é essa empresa? Né, cara? Você perdeu tudo que você construiu ali. Isso que está falando é interessante, porque quando a gente fala de segurança, né, você estar seguro ou estar adequado ao LGPD é uma fotografia. Se no dia seguinte você trocar qualquer peça da tua engrenagem, qualquer engrenagem da tua máquina, acabou. Começa a ter uma nova vulnerabilidade e é ter esse olhar, né? Que é isso que eu falo do pentest. O pentest ele é uma foto ali na hora. No outro dia, cara, você tem que fazer outro pentest, porque já mudou. E aí a gente pega um pensamento de segurança tão incipiente que até o Banco Central, que é um dos mais agressivos em termos de regulamentação nesse sentido, o pentest é semestral.
Será que acontece alguma coisa em 6 meses, tudo. né? Será? Não, se a gente pegar o próprio sistema financeiro, de dezembro para cá, tudo o que aconteceu, Pois é. nós estamos falando em 3 meses, não deu 3 meses ainda. Não deu 3 meses ainda, e quanta gente presa, e quanta fraude descoberta, e quanto... E quanta norma nova, modificação, por quê? Porque estamos tentando tapar os buracos. Você está tentando consertar o buraco do pneu com o carro andando, né? É um isso. pouco disso. E tem alguns bilhões perdidos aí que não é de ninguém, né? Eu falei, cara, se não é de ninguém, eu sou um candidato. Eu tomo conta desses bilhões perdidos aí, né? E assim, em termos de tendência, né? Você já falou em computação quântica. Em termos de tendência, o que faz o teu olho brilhar de coisas interessantes e o que faz o pelinho arrepiar de medo? Qual que é a tua visão aí para 2026, 2027? O que faz o olho brilhar, eu acho que... Eu gosto muito da evolução, eu gosto muito da tecnologia, eu gosto muito de tudo que isso pode te proporcionar, eu gosto muito do que isso pode te dar de informação, mas me preocupa muito o que isso pode mascarar também, com vídeos fakes, com falas fakes, com alguém, que nem a gente está sendo filmado aqui agora. Então, cara, 30 segundos de vídeo e fala, nossa, isso pode virar uma bomba, né, cara, na mão de alguém, né? Isso pode fazer alguém usar a nossa imagem, a nossa voz, para lubridiar alguém, convencendo de que, cara, realmente é o Causa, realmente é o Denis, realmente é, né? E isso pode abrir que portas? Cara, pode abrir muitas portas. Exatamente, né? E aí você entra na questão da biometria. É muito interessante. Você sabe que eu tive uma situação num cliente que eu estava atendendo, já faz uns 2 anos deles. Usaram a imagem dele para vender investimento, que a gente vendo na mesa e ele pela primeira vez vendo o vídeo, a primeira frase dele foi assim: eu não gravei isso. Ele chegou a enganar ele mesmo. Ele falou: eu nunca gravei isso, indignado. E assim, tô falando 2 anos atrás. E o que a gente tem de tecnologia em cima da mesa da gente, você sabe disso, é extremamente pueril perto do que o crime tem. Sim. Então, assim, o nível de uso de deepfakes, de montagens aí, né, é muito assustador, né? E os bancos se preocupam hoje com isso. Para você ter uma ideia, eu tive uma solicitação para ir dar um treinamento num cartório pela questão da identificação. Porque qual é a grande diferença do cartório? É identificar. Só que hoje eles fazem os procedimentos por vídeo. Agora sim, né, um cartório em São Paulo que está ali no todo dia, talvez tenha uma visão um pouco mais apurada, mas assim, a gente tem cartórios espalhados pelo Brasil inteiro. Sim, certificado digital também. Exato. Por vídeo, o cara abre uma vídeo lá, fala seu nome e fala, tá bom, meu nome é deles. Então, cara, você usa um RayJane aí, você faz isso o nome de qualquer um. Fácil. Com muita facilidade. Pagando RayJane ainda é caro, né? Mas tem outras soluções. Mas assim, então, como é que a gente se prepara para isso? O que você acha? Qual que é a chave? É educação. Cara, não adianta, né, cara? A gente volta ao básico do ser humano, que é a educação. Que os golpes vão ficando cada vez mais sofisticados. É difícil não cair. Né? Muito mais Quem fácil. Nunca caiu? Eu já caí. Já caí. É mais fácil cair do que não cair. A questão é você ter um olhar atento para... Você tem que desconfiar. Tudo você tem que desconfiar. Zero trust. Zero trust, cara. Recebi um e-mail, pô, cara, sei lá, vou dar um exemplo aqui na conta de luz. Né? Minha conta de luz tá lá, debita todo mês, eu recebo um e-mail avisando que a conta de luz não tá paga e que meu nome vai ser protestado e tal. Cara, pô, entra lá na concessionária, vê lá se tá tudo pago, se tá direitinho, Exato. antes de você clicar para abrir o e-mail. Né? Cara, peraí, vai lá na sua conta, olha e fala, não, a conta foi debitada. Pode ter tido um problema de conciliação bancária? Pode. Então eu vou lá na concessionária checar se lá tá pago. Tá... Cara, se tá tudo pago, esquece o e-mail, velho. Abandona. Não deixa o e-mail entrar na sua cabeça, porque é isso que eles querem fazer. Deixar você preocupado, eles querem causar sua curiosidade. E ser humano é curioso por natureza. Né, cara? Então aí você, não pode sujar meu nome. Enquanto a gente pensa com o cérebro, vai bem. Quando pensa com o fígado, que dá aquela raiva, dá aquela emoção, aí que você cai. E os caras têm lá psicólogos, tem neurocientistas, tudo isso gerando protocolos ali, né? E tem lá PNL, rapport, né, cara? Que o comercial usa muito, mas que
né? Eu fiz uma brincadeira uma vez, eu estava aguardando para fazer uma palestra numa universidade lá em Bragança Paulista, que era sobre segurança digital. E aí eu não vi que estava sendo filmado, fiz uma brincadeira conversando com um colega e depois falei, caramba, eu fui filmado falando isso, mas eu falei, eu preciso contratar esse pessoal do golpe para ser o comercial do escritório, porque o cara convence coisas que, assim, se eu chegar, fizer uma proposta de honorários para o cliente naquele valor, o cliente nunca vai pagar. E o cara liga, diz que sou eu e consegue desviar esse dinheiro. Então você fala, cara, é um nível. Ele conseguiu vender o que eu não consigo, né? Mas isso é para todos os mercados, né? Assim, às vezes é um processo judicial ali, falando do golpe do falso advogado, que era isso que a gente estava falando, processo judicial de R$ 1.000, o cara consegue tirar 30, 40 mil do cliente. Não faz nem sentido, né? Mas o cara cai por quê? Porque entra na questão do psicológico, é educação, é o que você está falando, né? Vamos lá, você pega uma pessoa que tá, né, por aqui de dinheiro, a pessoa tá, cara, qualquer luz que você dá para ela, fala, cara, ó, você pode ganhar 30 mil aqui, você pode ganhar 40 mil aqui. Tira os falsos empregos. Fala, cara, ó, deposita 1.000 aqui pra você ganhar 40. Pô, não tem rendimento que dá isso, não tem, mas a pessoa sai do razoável, da consciência, né? Todo golpe, na verdade, né, os golpes eles existem muito antes da internet. Sim. Todo golpe ele vem na facilidade, na urgência. Sim. Lembra do golpe do bilhete premiado? Meu avô caiu num golpe desse muito tempo atrás, né? Esses golpes que acontecem hoje, que a gente viu, né? Aquele caso, por exemplo, lá no Sul, da mulher que estava esperando o Brad Pitt. Eu vi um golpe desse feito por carta 20 anos atrás, que a mulher estava se correspondendo com um príncipe africano que precisava vir para o Brasil. E quando eu disse, olha, isso é um golpe, ela ficou brava comigo. Porque já tinha entrado na cabeça dela o trabalho todo. Então, assim, né, e eu vejo isso. A gente que é profissional de segurança, a gente fica um pouco paranoico. Né? Embora às vezes a gente deixe o celular aberto em cima da mesa e o amigo brinca, né? Mas porque eu estava me sentindo seguro, mas via de regra a gente fica meio paranoico. E as famílias também. E a gente vê que isso já influi. Eu acho muito difícil hoje minha mãe e minha filha, por exemplo, caírem num golpe, porque elas convivem comigo. Mas assim, e quem não tem o conhecimento, a informação, né? E como levar isso? E quando você fala de educação, o que eu vejo? Né? A gente tem, por exemplo, dentro da educação convencional brasileira, né? Do programa brasileiro, né? De educação efetivamente, você tem hoje até um braço, um pilar que fala de educação digital. Mas os professores não estão treinados para isso. Pois é. Né? Não adianta você colocar um capítulo lá num livro, o professor fale disso. O professor não foi educado para isso. Porque evolui muito rápido, né? Evolui muito rápido. Sei lá, quantos professores hoje deixam o celular em cima da mesa aberto? Todos. Né? Começa daí, cara. Né? Infelizmente você acaba se tornando o chato, né? O chato educacional, né? O chato de, pô, não faz isso, ó, você deixou o computador aberto, ó, você deixou... Mas, cara... As pessoas quando mudam de telefone me mandam mensagem de áudio que fala assim, olha, eu sei que você vai achar estranho, mas sou eu mesmo. Eu falo, áudio não resolve. Áudio não resolve. Você vai achar estranho, sou eu mesmo, já tô achando estranho. Né? Que começou daí. Né? É engraçado que aí as pessoas perderam a questão de ligação. Né? Às vezes você resolve por ligação. Em vez de te mandar um áudio, né, que as pessoas acham, o áudio é mais fácil e tal. Manda um, posso te ligar? Puta, sim. Agora pode. Me liga, me conta se é algo assim mais sensível. Melhor talvez tratar por ligação, né? Mas a ligação ela foi banida do celular. Foi banida. O celular ele deixou de ter ligação. Telefonia fixa quase não existe mais. Você quase não existe mais. Pois é. Então uma coisa virou fixo aqui, não existe aqui no escritório. Pois é. Cadê o telefone tocando? Não tem. Né? Antes você chegava no escritório era o telefone tocando, era cara, não existe mais isso, né? Virou. Aliás, escritório quase está virando escritório digital também, né? Você tem que ter um endereço físico, talvez por questões legais, mas sim, muito necessariamente da mágica não acontece. Não acontece assim, não acontece. Né? Você tem aqui um escritório bonito, legal, mas você precisa estar aqui nele, não necessariamente, né? Realmente a gente vê então muita mudança. E assim, muito rápido, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui é isso, né? Eu às vezes brinco e falo que a minha avó deixava a porta aberta, minha mãe começou a trancar com chave e a minha geração a gente começou com chave tetra e agora o pessoal usa lá dispositivos digitais porque já são também inseguros talvez, né? Mas que foi uma evolução natural, por quê? Porque a chance de uma invasão física ela foi mudando gradativamente. A eletrônica ela escalona de uma forma muito diferente,
né? Por mais que você pensa hoje em firewall, em antivírus, em protocolos de segurança, em segundo fator de autenticação, você tem um time de pessoas extremamente agressivas do outro lado trabalhando para burlar tudo isso. Sim. Né? E hoje com ferramentas muito, muito sofisticadas, né? Que só fazem isso. Que só fazem Então, e o ganham tempo no inteiro êxito, pensando nisso. só ganha no êxito. Diferente da gente, não que isso seja ruim, né, que você tem lá uma programação, um trabalho, uma rotina, mas o cara ele cria alguma coisa que ele só vai ganhar se der certo. Então ele põe toda a energia dele ali, né, e ele se especializa. E numa sociedade, né, principalmente no Brasil, muito curiosa. Eu falo muito isso, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas o brasileiro ele tem duas características que são terríveis para a segurança, que é a curiosidade e a criatividade. Então, assim, quando você fala em segurança, se você vai numa empresa tradicional sueca, você fala uma vez, acabou, tá resolvido o problema. Você fala, cara, não pode abrir essa gaveta, nunca mais ninguém abre aquela gaveta. Se você chegar aqui no Brasil na empresa e falar, você não abre essa gaveta... Você pediu para todo mundo abrir, o Ricardo é o contrário. Cara, pediu para todo mundo abrir. E isso, assim, são características fantásticas na pesquisa, no desenvolvimento, mas na segurança, né, e mais difícil da gente lidar. Então, assim, acho que a gente tem... Até por isso o Brasil está sempre em índices muito grandes de ataques, né? De invasões, de golpes, né? Mas eu acho que a gente tem um desafio muito grande quanto profissionais ligados à tecnologia, né? Você dentro de um ecossistema que tem muita solução de tecnologia, de segurança, eu vendo do lado jurídico e também o lado da privacidade, a gente tem uma missão aí muito grande, mas acho que muito maior de criar uma cultura, e até por isso esse programa, entendeu? De levar... Porque assim, a gente vive isso o dia inteiro. Né? Essa conversa que a gente está tendo aqui mais pedagógica, se fosse entre nós, ela se resumiria a 4 palavras e a gente teria entendido do que a gente está falando. Mas a gente está trazendo algo mais pedagógico para que as pessoas, né, comecem a ter uma percepção maior do que realmente acontece. Né? De que não dá para clicar em qualquer e-mail, de que não dá para receber qualquer ligação, de que não dá para entrar naquele jogo sem você ter certeza. E uma coisa que você falou, Denis, é muito importante. Eu falo muito disso também, e eu acho que é o reverso. Então, assim, se você recebeu uma ligação da Telium, que não faz muito sentido, liga para a Telium. Não dá continuidade aqui. Vai lá, vai no Google, vê qual é o número da Telium. Olha, me ligou uma pessoa daí, chama fulano, existe, né? Cara, só esse procedimento você já vai diminuir a chance de cair num golpe enorme, mas não, é o imediatismo, é autorresposta, né? A pessoa te provoca, você já vai na sequência. E eu espero na linha? Como assim esperar na linha? Esperar o quê? Né? E com os cuidados, porque talvez a pessoa que está lá em casa não pensa no nível de sofisticação hoje do golpista, mas o som de fundo, de ambientação, a imagem, tudo isso, as áreas de telefone, as áreas de e-mail, tudo isso dá uma roupagem que dá uma cara de verdade, mas nada mais é do que o cara que se vestia de telefônica antigamente ia pôr grampo no seu telefone isso lá. Aí? Que acontecia muito. É. Mas por que você deixava ele entrar? Porque ele chegava vestido de telefônica. Tá uniformizado, tem um crachá. Um cara uniformizado de crachá. Aí o bandido percebe isso e começa a usar o uniforme e crachá. Aí isso vai escalonando pelo eletrônico e hoje é a mesma coisa. Tem a história do ponto. Começaram a pôr ponto por digital, né? Cara, aí apareceu a matéria, um veículo grande aí, com o pessoal que fazia, né, de silicone ali e tal, daí ia lá fazer ponto pro outro. Vai catar meu dedo aí, né? Meu dedo vai lá dar... E aí essa guerra, né, da segurança e do golpe, né? E esse golpe é o golpe que... Não é o golpe do bandido, esse que tá falando, é do cidadão que tá querendo, né, criar um negócio. Mas é uma questão de caráter aí muito clara, né? Mas é essa guerra constante, porque aí o cara começa a fazer um sistema que tem que ler temperatura junto com a digital. E assim vai escalonando. Você vê biometria facial hoje, a dificuldade que é você ter um sistema de biometria que é seguro. E aí o que a gente vê, né? Você andar aqui na Faria Lima, na Paulista, em qualquer lugar aqui em São Paulo, a grande maioria dos prédios, o acesso é através de biometria. Quem falou que biometria é seguro? Ela é legal, ela é funcional. Ela é moderna, ela é moderna. Ela ser segura é outra coisa. Mas como assim que a sua senha é a coisa mais visível em você? Onde é que está esse servidor que passou meu rosto lá embaixo? Exato, onde é que ele tá? Exato. Aqui, pelo menos no prédio, eles têm uma coisa um pouco mais inteligente, que é esse software, né? Que é um aplicativo que você pôs os dados para você e fica lá você. A portaria não tem os seus dados, eu não tenho os seus dados, e beleza. Mas assim, no geral, está se usando muito biometria, né? E assim, com a biometria, você abre conta em banco, você tem diversas outras. Agora os estádios, né? De futebol. Você vai lá, faz o cadastro, é biometria. Cara, são milhões de pessoas, milhões de biometria. Onde é que o cara guarda isso? Onde é que essas empresas armazenam isso? E dos prédios, né? Os condomínios todos começando com isso, e parece uma coisa sempre mais segura, né?
uma coisa que é moderna, mais tranquilo. Por exemplo, o prédio que eu moro em Atibaia, assim, é que se a gente vai encrencar com tudo, mas assim, perguntaram a minha opinião, né, que lá ia ser gratuito. Construir um bunker, né? Lá ia ser gratuita, mas não, começaram assim, tira a chave, põe biometria na porta, põe um aplicativo que eu abro o portão, porta, qualquer lugar do meu celular. Agora, moderno. Sim, exatamente. Aonde está arquivado tudo isso? Pois é. Eu consigo agora no meu celular criar uma credencial sua. E aí você pode abrir a porta da garagem onde você estiver. Quem disse que isso é seguro? Quando isso é seguro? Pois né? Eu preferi o controlinho ali, né? Que a gente olha para a segurança, mas não, é mais moderno. Então, assim, são situações que eu acho. Não, o problema, o portão automático, era bom porque é rápido. Aí o cara para um carro na sua frente, grava o seu código lá. Não precisa nem do flipper, os caras faziam na raça. Né? Acabou, abriu o seu portão. Realmente a gente vê, né, são mudanças aí sociais muito grandes, e eu acredito, né, que dentro de um contexto, né, tendo lido aí George Orwell, tendo lido muitas coisas, Aldous Huxley, né, de futuro, olhando como é que chama, do Não Haverás País Algum também, de você conseguir olhar para um futuro e ver que assim, a escala é geométrica. E crime organizado, cara, é menos risco pro bandido hoje tentar te roubar, tentar, né, fazer um mal aí com você através dos seus dados do seu celular do que ele vir à mão armada. Sim. A mão armada ele tá correndo risco. É o custo do crime, né? Por trás ali do computador, não. Né? Porque muitas vezes ele tá fora do país, acessando as coisas de forma Por mais que a polícia ainda chegue nele, cara, é diferente, ele não tá tendo risco de vida ali, ele pode ser preso, ele pode ter... Agora, quando ele tá à mão armada, o risco dele aumenta consideravelmente. E aí, assim, assim, não tá dando ideias aqui, mas assim, para quem se entende a fragilidade, como o nosso sistema é policial hoje, judicial, né, ele é estadual. Se o cara começa a aplicar golpes em São Paulo e a cada 3 meses ele muda de estado, a tendência, porque você vai dificultando oportunidades. Cara, você vai dificultando o trâmite processual, isso acontece. Né? Eu fui usado num golpe aí de venda de veículos muitos anos atrás, que o cara começou em São Paulo, ele foi para o Mato Grosso, e aí ele foi preso, ele foi para Santa Catarina, eles foram presos no Mato Grosso. É até uma brincadeira que eu falo, você colocar Causa Neto preso no Google, a história tá lá. 2 caras vendendo carro se passando por mim. Mas assim, com todo o trabalho e conhecimento meu, fazendo boletins de ocorrência, tudo, mesmo assim os caras conseguiram aí perpetuar golpes por um bom tempo. E a gente tem fronteiras aqui que são fáceis, né? Você vai para o Paraguai, você vai para Argentina, você vai para o Uruguai, você vai para Bolívia, você vai para Venezuela, você vai... Cara, tudo muito rápido. Tudo muito rápido, tudo muito tranquilo. Maravilha. E é isso. Eu não sei sinceramente até onde o governo em si está preocupado com isso. Eu vejo que tem um movimento, eu vejo que tem alguma coisa, mas é uma fumacinha tão pequena ainda diante da exposição, diante do perigo, que eu acho que a gente está muito atrasado ainda. Você sabe que eu ia encerrar pelo tempo, mas quando você falou isso, eu lembrei de uma pergunta que eu tenho que te fazer. Como é que nós estamos de infraestrutura crítica? Olha, eu fui no Senado numa reunião, não vou dar tantos detalhes para não expor tantas pessoas, mas era uma reunião sobre o marco civil da cibersegurança no Brasil. Entraram 2 senadores na reunião, falaram 5 minutos cada um, a gente tem uma outra pauta agora, vamos embora. Essa foi a reunião. Eu fui até Brasília para escutar 5 minutos de cada senador falando sobre o marco civil da cibersegurança. Eles falaram 5 minutos cada um, a gente tem uma outra pauta agora, porque estava pegando muito a questão de financeira aí, né, dessas fraudes, e isso era urgente. Então o marco civil da cibersegurança não é urgente. Foi isso que eu entendi. Foi essa a mensagem. Da reunião, foi essa a mensagem. E em termos de 0 a 10, como é que nós estamos seguros de infraestrutura crítica? Que nota difícil de dar, hein, cara? Vamos ali num 4, porque a gente não tá passando de ano, né? 5 ainda pode passar de ano, 4 não passa de ano. Maravilha. Denis, uma honra ter você aqui, um prazer. Eu que agradeço. Né, os nossos papos, o mais legal é isso, é estar com alguém que a gente bate papo mesmo, então, obrigado. E assim, deixa uma mensagem final ali para o nosso espectador. O que você
Cara, mantenha-se seguro, desconfie de tudo. Não... Sabe, quando a gente era criança, na nossa idade, né? Tinha a questão do homem do saco, né? O homem da rua, cuidado numa rua tal. Cara, só que essa rua ficou muito grande agora. Essa rua chama-se internet, chama-se conexão. Se você está conectado, você tem que desconfiar de tudo e de todos, infelizmente. Quem está falando com você pode não ser a pessoa de fato, pode ser uma IA falando com você. Será que nós estamos aqui mesmo? Será, cara? Gente, muito obrigado, Denis, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Valeu.